Abel, boa noite. Os amigos que cobrem o Vasco, assim que receberam a escalação, ficaram muito surpresos com o fato dos 3 zagueiros do Zé Ricardo. Também te surpreendeu? Você esperava algo desse tipo ou planejou o jogo de forma diferente? Não, só achei que foi com um risco, né? Mas ele já dado a entender numa entrevista que está pensando em fazer o que fez hoje, pensando na quarta-feira que vem. Então, não sei. Eu nem vou falar muito do jogo. Foi um jogo igual, um jogo pegado, arbitragem neutra. Aquele lance lá que todo mundo reclamou no Pedro, não tem pênalti no Pedro. Olha o lado oposto da jogada, o Gilberto ia entrar, ele foi puxado. Ele ia pegar o rebote, mas a atuação dele foi boa, cara. Jogo difícil. Cartão amarelo com critério por 2 lados. Não tem muito a falar pro jogo, porque foi um jogo extremamente tático. As equipes espelhadas, daqui a pouco eles cresciam, aí nós começamos a trocar, eles saíram da linha dos 3 zagueiros, aí depois eu saí, aí eles melhoraram, aí nós saímos da linha dos 3 zagueiros, nós melhoramos, e ficou um jogo assim, né? Muito tático. Não é à toa que eu digo que esse treinador é muito bom, cara. Aqui, Abel. Foi de fato um dos jogos mais táticos da tua carreira? Não, não foi porque primeiro que a minha equipe ela entrou em campo da maneira que vem jogando, desde o último jogo do Brasileiro passado. O jogo mais tarde da minha carreira foi no Mundial contra o Barcelona, arrumar maneira de parar aqueles caras. Nós ganhamos de 1-0, então aquele foi o jogo mais tático da minha carreira. Abel, boa noite. O Fluminense viveu bons momentos de regularidade, tendo bastante ataque, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito. Mas sofreu também. E mostrou algumas irregularidades. Esses momentos de regularidade, de intensidade, você acha que o Fluminense vai estar preparado quando, em qual período, antes até do Campeonato Brasileiro, esses altos índices de intensidade? Você quer saber qual é a maior dificuldade? É eu ter que ficar repetindo o time. Ninguém aguenta, cara. Hoje eu botei o jogador, que eu fecho o olho e ponho, que é o Douglas, né? Aí tu troca um pelo outro, o Marcos Júnior tomou uma pancada. Falei, vou botar o Robinho, que o Robinho é bom no 1 para 1. Não entrou lá muito bem. A bola não estava chegando no Pedro, de repente tu vê, a bola chegou no Dudu, aí ele errou. Então é assim, cara, vai oscilar, principalmente, porque não está dando para mudar, cara. Domingo nós vamos ter que mudar alguma coisa, né? E quarta, o tempo de recuperação é menor, nós temos um jogo decisivo. Então nós temos que ter muita consciência. Esse é o meu medo. Porque nós não vamos mudar a maneira de jogar. Nós vamos, inclusive, evoluir. Agora, até quando? De repente vai acontecer como ano passado. Você viu que foi o Scarpa, depois foi o Douglas, depois foi o Sornosa, depois foi o Elton Silva, daqui a pouco estava formando o 3º time no ano. Então esse time aí jogou titular praticamente, sem o Douglas, né? Desde o primeiro jogo na Florida Cup. Eles vão aguentar até quando isso aí? Do dia 1º de março até dia 1º de abril serão 10 jogos. É difícil, cara. É difícil você manter o ritmo, o padrão. Então, às vezes vai ser assim como hoje. Nós podemos ganhar um jogo como nós podíamos perder. O jogo foi aberto, o jogo foi interessante. O torcedor não deve ter sido muito bom. Mas foi uma briga legal com o Zé Ricardo. E ele provou realmente que é muito bom. Abel, boa noite. Falando um pouquinho do retorno do Douglas, não jogava há algum tempo e, se não me engano, você não tem o Richard para a próxima partida, tendo levado o 3º cartão amarelo. Queria que você falasse um pouquinho do Douglas e falasse também mais um pouquinho sobre o fato do Zé Ricardo ter espelhado o teu esquema, se isso já mostra que os teus adversários já começam a encontrar maneiras de jogar contra você nesse esquema, e se isso pode fazer você mudar até mesmo o esquema, além de peças. Não, eu não vou mudar nada. Eu não vou mudar nada. E eu também não concordo com a tua colocação um pouquinho errada. Se ele espelhou, é porque é bom, né? Se não fosse bom, ele não ia espelhar.
Né? Como é que você vai copiar uma coisa que é ruim? É porque é bom. Então, legal, cara. Teve humildade de fazer, botar na maneira dele, o time é dele. E colocou bem colocado. Um pouquinho diferente do meu, só na posição do Wagner. Que ele ficou por trás do Rildo e do Riacho. Mas, pô, legal, jogo legal. Jogo legal. Nós erramos num detalhe que no segundo tempo deixamos de errar. Nós estávamos saindo um meia para marcar o terceiro zagueiro na saída de bola, que era o Wesley, e estávamos largando o Desátolo, livre. Aí eles criavam superioridade no meio. Eu rezando para acabar o primeiro tempo, porque eu mandei recado e não estava dando certo. Aí no segundo tempo, pronto, acabou. O Marco Júnior e o Pedro se incumbiram dos 3 zagueiros e ficou encaixado no meio, como você falou, espelhado. A gente olhava para a nossa cara no espelho e via a cara dos caras, entendeu? Tu olhava para o time do Vasco, via o time do Fluminense e vice-versa. Jogo muito ruim para torcedor, mas muito bom para os treinadores. Esse jogador para mim não é surpresa, né? Eu gosto muito dele e mesmo com um pouquinho de falta de ritmo, ele entrou lá, você vê que ele aparece no jogo, ele não errou praticamente nada, ele virou uma bola aqui linda no Ayrton, que a bola foi para a linha de fundo, que ela estava molhada o campo, ela bateu e correu. Agora não sei se vou começar com ele domingo, tem que pensar bem, tem que ser com calma. Nós já temos o Ayrton quase pronto. O Douglas é mais uma função do Jadson do que do Richard. Vamos pensar, com calma, receber o relatório do Nova Iguaçu, para ver o que nós vamos fazer. Abel, boa noite. Primeiro, são 2 perguntas, uma relacionada ao jogo, outra fora do jogo. Peraí, não entendi nada, desculpa. Não, são 2 perguntas. A primeira é sobre a partida, afinal de contas, o Fluminense, imagino eu que tenha, na minha visão, pelo menos, teve as melhores chances para fazer o gol. O Sornosa perdeu o gol feito no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter vencido, mas o empate, de certa forma, mantém o Fluminense na liderança do grupo, deixa um pouco mais tranquilo, até que não foi um resultado tão ruim assim para o Fluminense, a gente olhar a tabela. Essa é a primeira pergunta que eu queria te fazer. A segunda, pegando um gancho do que você falou no começo, antes de começar a entrevista coletiva, você disse, vamos rápido, porque está difícil para andar à noite no Rio de Janeiro. Como é que é para você trabalhar no CT do Fluminense, que é do lado da Cidade de Deus, que hoje, mais uma vez, teve tiroteio, teve paralisação? Como é que você encontra a tranquilidade para trabalhar também? Não, a gente está tranquilo, cara. A gente nós, Fluminense, Futebol Clube, não pode reclamar nada da comunidade Cidade de Deus. Nós nos respeitamos como eles respeitam nós. Problema zero. Problema zero. Isso que teve lá, tiroteio, outro dia tiveram 8. Então, ninguém trabalha, como é que é isso? Sobre o jogo, já falei, o jogo igual, eu acho que nós tivemos uma chance um pouquinho mais claras, mas jogo tático, como nós ganhamos, poderíamos ganhar, poderíamos perder. Eu quero ressaltar 2 coisas aqui, porque eu fiz um comentário no jogo passado, de alguma coisa que vocês divulgaram com certeza, com realidade, que é ser o estadual segundo pior em público. E eu tenho alguns amigos na federação. Veja bem, então os caras ficaram meio chateados comigo. Entenda bem, não estou criticando. Pô, o Rubinho é amigo meu há muitos anos, né? Desde o tempo que eu joguei futebol, cara. O Léo, outro grande amigo. O Marcelo Viana é outro amigo. Pessoal, tudo bem. Eu conversei até com o Marcelo antes do jogo. Eu falei, Marcelo, eu não fiz crítica a ninguém da federação. Eu só estou dizendo que os números estão dizendo que nós precisamos melhorar. Nós precisamos tentar fazer alguma coisa para melhorar. Porra, vocês vão se sentir muito mais orgulhosos, muito mais convictos de vendo bons futebol com grande público. O jogador tem uma motivação maior, é óbvio. E a outra coisa, eu não sei, acho que tem ali, está ali. Eu quero de coração, você aí, parceiro, o teu patrão que eu quero agradecer. É você de óculos, cara. Porque ontem foi o ar e hoje foi de novo mais um programa muito legal que eu fiz com Boca Livre e quero agradecer. E liguei para o Arnaldo e falei com ele da ESPN. Foi uma coisa especial para mim. Fiquei muito alegre com o programa, a maneira que foi, leve, parecia um papo de boteco. E no final veio aquela tarja. Esse programa foi dedicado ao João Pedro Braga. Então quero agradecer a todos
da ESPN por essa homenagem. Me emocionou muito, me levou às lágrimas, levou minha mulher, levou meus filhos, levou meus amigos. Então fica aqui de público o agradecimento à ESPN. Abel, hoje você tirou o Pedro ali no final do jogo, botou o Dudu, que é um garoto muito novo ainda, então ainda tem essa carência de camisa 9 no Fluminense. Uma vez, numa coletiva, você falou que o camisa 9 que você queria, o Autori já sabia. Esse camisa 9 que você queria, não deu certo a negociação? Você poderia falar quem é? Olha, eu queria nós, no primeiro momento, e isso eu falei para o Dourado. Falei, Dourado, porque ele me colocou logo, de maneira muito clara, que não iria ficar, que não estava com a cabeça no clube. Agradecer a ele a sinceridade, porque ele é um cara muito do bem, muito correto. Mas eu falei, Dourado, resolve logo isso, porque eu vou perder o mercado. E tinha 2 jogadores disponíveis na posição que eu queria. Um é o Gilberto, que estava no São Paulo, e o outro é o Kaique, que estava no Santos, que foi para o Bahia. Perdi os 2. Né? Tentamos agora com o Rodrigo Aguirre, veio Botafogo. Estamos continuando a tentar. Agora eu não teorei o Pedro, porque o Pedro estava mão, não. Tu vê que a bola não chegou para ele. Ele veio primeiro tempo atrás, tocou muito bem, cara. Aquele negócio do treinador, o povo tirava o botão, o garoto lá, lembra lá em Luiz Lara, eu botei ele, foi lá e fez o gol da vitória. E ele teve uma bola no jogo ali. Ele deu azar, a bola fugiu, tomou velocidade, porque ela estava molhado o campo. Mas assim, isso aí eram os 2, os primeiros. Já estávamos conversando. O Gilberto ficou muito em dúvida, se ia para fora, se não ia, se ficava aqui. Mas chegou a dar mais ou menos um ok. E o Kaique estava louco para vir. Chegou um momento que ele disse, eu não vou esperar mais que estou com a proposta do Bahia. Então, eu acho que isso... Porque fica meio previsível. Né? Tem um Dudu. O Pedro é um garoto, 19 anos. Aí tu tá trocando 6 pela meia dúzia. Porque se você tem um cara que é postante na área, jogando contra Eraso, o Wesley e o Paulão, é duro, cara. Né? Como é duro para ele jogar contra Gum, Roger e Renato. Aí você tendo característica um pouco diferente, o Pedro é muito técnico. De repente tem um jogador mais brigão, de mais duelo. Mas hoje tive que optar. Te juro que fiquei até o último momento na dúvida se eu mantinha o Dudu no banco ou o Pablo. Pablo já é de agressividade. Mas o menino não tem nada. O resultado foi bom, mantivemos a liderança, o time não sofreu gol mais um jogo. Tá aí, mesmo saindo da linha de 3 para a linha de 4, sem problema nenhum. Estou satisfeito. Vamos pensar agora em domingo.